Um outro quadro que já é muito antigo e faz parte do nosso canal desde 2022 também. Chegou a hora dos momentos clássicos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Hoje nós vamos falar de um momento simplesmente histórico para o esporte a motor, que foi a primeira vitória de uma montadora japonesa nas 24 horas de Le Mans, que foi no ano de 1991. Vitória essa que não foi conquistada por nenhuma das montadoras que já vinha se esgoelando na categoria. E sim pela Mazda. Sim, pessoal, a Mazda. A Mazda que alinhou para aquela decisão de 91, muito pressionada, porque era a última chance que eles teriam de fazer o seu projeto de motores com rotores funcionar. Para quem não sabe, e eu também não sabia há algum tempo e fui pesquisar, rotores são componentes móveis de um sistema eletromagnético e estão presentes em motores elétricos, geradores elétricos e alternadores. O movimento de rotação desses rotores é causado pela interação entre os enrolamentos e os campos magnéticos, que produzem um torque em torno do eixo do rotor. A Mazda fez a estreia desse tipo de carro com esse tipo de motor em 70, na edição de Le Mans de 70. Aí vieram outros modelos seguidos, tendo eles baseados no histórico Mazda Savana RX-7, mas sem agradar muito. O primeiro carro da Mazda, especificamente concebido para competição mesmo, foi o Mazda 717C, que correu em 83. 3 anos depois, a montadora estreou no INSA, na classe GTP, com o modelo 757. As melhorias que fizeram, então, começaram a empolgar os japoneses, e eles foram alçados a equipes que um dia poderiam surpreender. Em 87, eles conseguiram o primeiro lugar em classe na prova e o 7º na geral. Até então, já era a melhor classificação da história para um carro japonês. 88, também uma corrida mais ou menos, 89 mais ou menos, e 90 veio o 787, que era uma evolução do 767, do 767B, que tinha ocorrido tanto nos anos de 88 quanto de 89. Só que em 90 nenhum dos carros chegou no fim. E aí os diretores da montadora ficaram furiosos. Foram vários problemas. Vários problemas. Procurem depois os relatos. Coitada da Mazda. E aí, em 91, veio a versão B do 787, né, para inscrever o carro na temporada integral do WSC, que era o Mundial de Protótipos da época. O modelo tinha um monocoque em fibra de carbono. E, tal qual o seu modelo anterior, motor de 4 rotores Wankel, cada um deles com 654 cilindradas, que debitavam uma potência de 700 cavalos na época. O ano começou no Mundial de Protótipos com a Mercedes dominando, com a Porsche dominando, a Jaguar dominando. Era a Porsche com a Joest, e tinha também a Kremer, a Mercedes com a Sauber e a Jaguar com a TWR. Eram as principais equipes que sobravam. Porsche não era Kremer, era Kramer. Eles já dominavam o cenário do Endurance nos últimos anos, chegaram a ser campeões. E veio o Le Mans. A Mazda botou 3 carros para correr. A ideia era vencer as rivais pelo cansaço. O que era cansaço? Motor de concepção diferente, menos exigente em termos de consumo, então economizar ao máximo, e menos desgastante nos compostos, dos seus componentes, perdão, que era o que a gente explicou de como funciona o motor com rotor.
Era uma espécie de tudo ou nada, quase um vai ou racha para a montadora. Tinha que fazer dar certo. Antes da corrida, a FIA determinou que aquele seria o último ano dos rotores. Dos motores com rotores. Então era a última chance para a Mazda. Um dos carros era os mais experientes. Dave Kennedy, Stephanie Johansson e Maurício Sala, que na época corria no Japão e já tinha corrido em 90 também. Outro carro era comandado pelo muito veterano Pierre Dieudonné, que era piloto de teste da marca. Ele correu junto com o Takashi Yorino e o Yohiro Terada, dois japoneses, para dar uma agradada também. O terceiro carro era, assim, para ver o que vai acontecer com o carro. Era o mais improvável. Volker Weidler, Johnny Herbert e Bertrand Gachot era o trio do carro. Eles já tinham corrido juntos em 90. Abandonaram com 148 voltas, ou seja, logo no começo. Tem a classificação, um baita toró na classificação, e a Mercedes sobrou, a Jaguar sobrou, e a Peugeot, que já estava começando a gostar do negócio, e estava começando a evoluir também no Endurance, nos protótipos, também dominou. A Porsche botou 4 carros entre os 10 primeiros, mas a pole ficou para a Mercedes. Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass e Alain Ferter. O melhor Mazda no grid largou em 12º, justamente do Weidler, do Herbert e do Gachot. Foram 40 carros no grid, e um deles, uma trinca feminina, formada por Desiree Wilson, Cat Miller e Lynn St. James, da AO Racing, que quase não conseguiu vaga no grid, porque a Desiree estampou o carro na Tertre Rouge durante os tempos. Gastou todo o tempo preparando um novo carro com um chassi Spice alugado pela GP Motorsport. Pra você ter ideia, mas conseguiram largar. Aí veio a largada. Veio a expectativa de todas as equipes, de todas as Jaguars, de todas as Mercedes, de todas as Porsches, todas as Peugeots, foram sumindo volta após volta. Para começar, o Rosberg assumiu a liderança da prova. Ele corria com Peugeot, assumiu a ponta. Quem começou a vir legal eram os Porsches da equipe Brum, além dos da Joyce, conseguiu ultrapassar. Bert Schneider tinha uma estratégia diferente. Acabou parando cedo, saiu da disputa no início, mas tinha uma estratégia diferente. Aí quem que veio? O Rosberg liderou até as paradas, entrou na volta 10, entregou o carro para o Dalmar. Uma volta depois, o companheiro de equipe deles, o Felipe Alliot, entrou para a parada e buf, um incêndio nos boxes. Acabou a corrida, controlou o carro e o Jabouille foi empurrado para o box do carro irmão para completar o reabastecimento, só em 22º dessa confusão toda. O Dalmar estava liderando, 30 segundos de vantagem para o Lahar e começou. Aí veio o problema no carro do Rosberg. Piorou o problema do Rosberg. Obrigou o pessoal a parar no box e mais tempo perdido. Jabouille ficou com o motor estourado. Aí começa também com os problemas. Schumacher estava liderando com um dos carros da Mercedes, só que já estava começando a apresentar problemas. O que aconteceu? O problema tinha a Porsche, a Mercedes, perdão. A Mercedes, além de estar com problemas, a Porsche começou a ter problemas. O carro começava a gastar muito óleo, tinha que parar toda hora para reabastecer o óleo. Ou seja, muito pit stop despencou.
o desempenho. Quem veio o primeiro problema? A Jaguar. Aí a Jaguar começou com problema de novo. Bomba de combustível defeituosa. Aí assume de novo a ponta o Chileser, na Mercedes. Entrou no box, trocou de carro com o Jochen Mass, trocou de posição, mas assumiu o carro. Quem assumiu a ponta foi de novo o carro júnior da Mercedes, né, com o Karl Wendlinger. Rodou na chicane Dunlop, pneu frio, bateu na barreira de pneus até arrumar o carro, caiu para novo. Aí o dos postes da Kremer estava em sétimo, falha na suspensão traseira. Foi indo. Todo mundo com problema. A Mercedes estava com 1-2 na liderança, com Oscar Larrauri na terceira posição, à frente do carro da Jaguar, do Derek Warwick, do Andy Wallace e do Nielsen também. Mais problema nos carros da Joyce, atrasou tudo no pit stop. E os carros da Mazda foram escalando. Quietinhos na estratégia deles, foi escalando. O Herbert Weidler e o Gaccio já estavam em quinto. Eles largaram em 12º. Só que esses problemas já estavam em quinto. Wendlinger de madrugada começou a vir com tudo. Enquanto isso, o Larrauri indo pro box, aí perdeu 8 voltas, já tinha dado adeus para a corrida. Veio a madrugada e mais problema pro pessoal. O Jonathan Palmer levou outro Mercedes pro box, reclamando de problema de dirigibilidade. Por que dirigibilidade? Porque ele passou num monte de detrito em cima. Até consertar o assoalho foi meia hora. Tchau, corrida. A preocupação começou a aumentar quando os outros carros pararam para ficar inspecionando. Uma equipe a menos. Os dois carros da Jaguar começaram a ter menos pressão mecânica. Derek Warwick parou na curva Arnage por causa de um plug de bomba de combustível que tinha se soltado e desligou o motor. Fez um improviso, fez uma gambiarra e conseguiu voltar pro box, mas lá era mais um favorito dançando. E nada da Mazda ter problema. Aí, a Mercedes número 1 estava sobrando. Estava uma volta à frente do carro Júnior, que era o do Schumacher e do Wendlinger, que estava 2 voltas à frente do Mazda, que era o carro dos novatos. E do carro da Jaguar, que estava próximo, que era do Jones, do Boesel e do Verstappen. Mais problemas para os carros da Jaguar. É sensacional. Deu 4h50 da manhã. O Wendlinger, de novo, com a Mercedes com problema, com o carro travado na 4ª marcha. Mais de meia hora, mais 10 voltas e mais problemas. Aí, daqui a pouco, o poste da Joyce, do Joe Inter, do Henri Pescarolo e do Bert Schneider. Vazamento na caixa de câmbio, fora da prova. Na 15ª hora, o Andy Wallace perdeu 3 voltas porque saiu da pista na brita na primeira chicane. O Martini bateu na Tetra Rouge e o Exxon precisou trocar o bico do carro depois que ele atingiu um coelho. Coitado do coelho e coitada da Jaguar. Os 3 carros, tudo numa sequência, apresentando um monte de problema. Quando amanheceu, a Sauber, Mercedes, carro 1, ainda tinha uma liderança de 3 voltas. Só que chapado de problema de superaquecimento. A Mazda e a Jaguar estavam batalhando pela 2ª posição, sabiam que podia ser a 1ª posição logo. 7h15 da manhã, depois que já tinha tido um problema de reparo de assoalho, o terceiro carro da Mercedes, que estava com o Dickens na pista, teve que voltar em 10º
e 7h15 da manhã, o suporte do motor quebrou por causa da vibração persistente. Enfim. A Mazda começou a disparar em cima da Jaguar. Abriu 5 segundos por volta e a Jaguar começou a deixar a Jaguar para trás. O que ainda restava da Jaguar, né? No fim da manhã, quem que trouxe o carro para os boxes com superaquecimento? Michael Schumacher, com a sua Mercedes, como a gente já dito, superaquecendo aos montes. Teve que substituir a correia da bomba e acabaram perdendo posição para o carro da Jaguar, do Warwick, do Nielsen e do Wallace, que estavam em recuperação. Estavam na liderança. Voltaram os sinais de fumaça, já começou todo mundo a ficar com problemas. 12h50, o Ferter recebeu um chamado urgente. Volta para o box imediatamente, porque a temperatura do motor está subindo muito. Quando o carro chegou, vamos investigar, né? Aquela coisa de sempre. Cada tentativa de religar o motor subia ao fumacê. Não teve o que fazer. Aí, não teve... O que aconteceu? Eles foram examinar o problema e descobriram que um suporte do... Le Mans escolhe seus vencedores. Um suporte do alternador tinha quebrado. Isso fez a correia da bomba d'água desalinhar. E aí o motor ficou sem refrigeração. A água não chegava no motor. O que aconteceu? O motor superaqueceu e ficou irreparável. Lideraram por quase 17 horas e deram adeus à prova. Exatamente a 1h05, o Mazda de Weidler estava na liderança da prova. Quietinho, sem problemas, na estratégia prevista pela Mazda. Faltando 2 horas, faltando 1 hora para terminar a corrida, ele passou o volante para o Johnny Herbert, que era mais experiente, estava cansadaço, mas levou o carro até o fim. Ele comenta depois, o próprio Johnny Herbert comenta que a emoção dele estava muito... Estava muito tenso. E foi a tentativa de chegar no final, naquele momento histórico, que fez ele chegar. Ele teve até um colapso depois da chegada e não foi para o pódio receber o troféu de primeiro lugar. Foram 2 horas que o Herbert ficou no carro. Teve algum probleminha com o aumento de temperatura do motor, mas o motor estava numa faixa ainda perdoável e manteve o ritmo. Os espectadores começaram a invadir a pista antes de acabar a corrida. Era bem coisa em Le Mans, né? Lá invadir a pista. Quase que complicou a vitória da Mazda. Mas cruzou a linha de chegada. Foi o primeiro carro japonês a conseguir a vitória. A Jaguar ainda conseguiu completar o pódio em segundo, terceiro e quarto lugares. E o que sobrou da Sauber completou em quinto. Em sexto e sétimo veio outro Mazda. Sexto e oitavo, perdão. Em sétimo foi o primeiro Porsche da Joest, por causa daquele vazamento de água que toda hora tinha que parar para fazer pit stop. Foi o primeiro triunfo no carro com motor rotativo, né? O primeiro de uma marca japonesa, que superou Nissan e Toyota, que viviam tentando e não conseguiram. Como eu falei, o pódio teve o desfalque do Johnny Herbert, que estava desidratado devido ao esforço. Ainda teve que fazer um esforço mais sobrenatural ainda para levar o carro até o fim. E ele declarou depois que a forma quase radical que o time encarou a prova foi o segredo do sucesso. Abre aspas, ele ainda disse: quando os engenheiros desmontaram o motor, descobriram que os rotores ainda aguentariam outra corrida de 24 horas. Só que ele só correu essa prova na vida e no final do ano, o quinto lugar na tabela do campeonato, quando o modelo retornou na etapa de Autópolis. Antes, em Nürburgring, em Manicur e Hermanos Rodrigues, a Mazda usou outros modelos. Teve o banimento dos motores com rotores a partir de 92 e aí a nova fórmula de motores para a categoria C1, que era a principal, tinha como base os V10 de 3,5 litros, que eram usados na Fórmula 1. E a Mazda fez bonito de novo no ano de 92. Não tinha conhecimento nenhum daqueles motores.
Apostaram no modelo MXR-01, que era inspirado no XJR-14 da Jaguar e equipado com motor Jude. Terminaram em quarto, com o mesmo trio, Weidler, Herbert e Gachot, com o reforço de Maurício Sala. Aquele carro fez uma demonstração em 2011, numa ação comemorativa do 20º aniversário da vitória. O Johnny Herbert foi para o volante, sentando a botina, e aquele, para quem teve na edição de 2011, aquele eco do motor, não é só um ronco, foi o eco dos rotores trabalhando no talo, mesmo com chinquenes na reta da Aleso Naldieres. Quem testemunhou o fato diz, é um dos sons mais maravilhosos que ouviram na face da Terra. A Mazda depois voltaria a disputar campeonatos de endurance, ela ganhou, inclusive teve muito sucesso no INSA. Por enquanto estão fora, o projeto acabou. Mas aquele carro verde e laranja é inesquecível para o esporte a motor. Principalmente porque era uma corrida que ninguém dava nada. Essa eu sei que vocês gostaram dessa lembrança, pessoal. E também o Momentos Clássicos volta no ano que vem, também nesse mesmo formato ao vivo, com um recorte aparecendo para vocês também no vídeo separado no nosso canal.